Bom dia, vamos para mais uma aula, tá? De sociologia. Essa aula, tá? Tem como tema abordado trabalho e sociedade. Eu já trabalhei para vocês sobre o que é trabalho. Trabalhei com vocês também a importância do trabalho e a origem do trabalho. Só que a gente vai voltar porque esse é um tema também que cai no SSA, tá? E esse tema, esse conteúdo, ele também, além de cair do SSA, ele é um assunto ao qual nós iremos trabalhar, trabalho e sociedade. Bora lá? A gente sabe que o trabalho, a gente já estudamos, trabalho é um conjunto de atividades, que é trabalho, um conjunto de atividades realizada pelo esforço do indivíduo, ou seja, o indivíduo, ele executa um esforço para alcançar uma meta. Essa meta é a realização do trabalho. A realização do trabalho produz uma satisfação, né? Todo trabalhador, tem um ditado que diz, todo trabalhador ele é digno de quê? Do seu salário. Óbvio, nós trabalhamos porque nós precisamos. Então, nós exercemos uma atividade realizada, ou seja, um conjunto de atividades. Beleza? Bora lá. O trabalho também pode ser abordado por diversas maneiras e enfoque em várias áreas. Que áreas são? Economia, na física, na filosofia. Aí veio a origem do trabalho. Aí tem até o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, né? Que é o Dia Internacional do Trabalhador. Porque o trabalhador, ele tanto é que é feriado, dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, né? Sim, aí a gente vê a história do trabalho, né? A origem do trabalho, né? Que a gente vê que lá na Inglaterra, né? Quando houve a Revolução Industrial, tal, o período das máquinas, então o homem, o ser, existia duas classes, que era a burguesia e o proletariado. O proletariado era aquele povo lá, o trabalhador. Tá? O proletariado, ele era quem produz, quem manuseava as máquinas, ele trabalhava, ele era o operário, trabalhava nas fábricas. Foi aí o processo de trabalho, o surgimento, né, do trabalho durante a Revolução Industrial. Aí, bora lá, o que acontece? Com essa Revolução Industrial, o homem ele começa a questionar o trabalho, ele começa a questionar os direitos, ele começa a questionar o local de trabalho, porque ele quer melhoria, né? Ele vai questionar o direito do trabalho, o direito do trabalhador, que até hoje em dia está sendo questionado com tantas reformas e muitos trabalhadores estão sendo prejudicados por uma conquista que eles obtiveram ao longo da história. Beleza? Mas vamos lá. Karl Marx, tá? Ele define assim, o trabalho, Karl Marx, ele define que o trabalho é a atividade, tá? Por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Então, ele afirma, Karl Marx, ele afirma que a existência do ser humano é por meio do trabalho. E muitos sociólogos também abordam assim, que para o cidadão ele está inserido na sociedade, eles têm que estar atrelado a um trabalho. Ele tem que exercer uma atividade, um trabalho, tá? Então, eles abordam assim. Bem, bora lá. O processo de produção. O que é o processo de produção? O processo de produção são os modos de produção. Processo de produção é o modo de produção. Como foi aquele modo de produção? Como era feito? Bora lá. O processo de produção é o modo de produção primitivo, modo de produção escravista. A gente já falou sobre cada um desses, tá? Mas a gente está falando agora, como estamos falando do processo de produção, então nós estamos revendo cada um dos modos de produção, ok? Bora lá. Aí eu falei modo de produção primitivo, modo de produção escravista, modo de produção asiático, modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Bora lá. Bem, o modo de produção primitivo surgiu lá na pré-história, quando o homem ele vivia da caça, da pesca e da coleta. Então, ele utilizava esses meios
né, de sobrevivência. Então, ele exercia uma atividade. Qual era a atividade que eles exerciam? Atividade da caça, atividade da pesca e da coleta. O modo de produção escravista é que o senhor, ele tem um escravo. E esse escravo, ele faz toda a produção para quem? Para o senhor. Esse escravo aqui, ele é a mercadoria do senhor. Quem manda é o senhor. Então, é o modo de produção escravista. Porque o escravo que tem a força do trabalho. Bora lá. O modo de produção asiático, tá? Esse modo de produção asiático foi logo quando surgiu nas primeiras sociedades, né? Nas primeiras civilizações. Aí você vê o Egito Antigo, você vê a China, você vê a Índia, que eles tinham um modo de produção, produção asiático, ou seja, o plantio. Eles viviam da agricultura, eles plantavam. Então, a produção era o que, gente? Qual atividade que eles exerciam? O plantio, agricultura. Modo de produção asiático. Aí vamos para o modo de produção feudal. É agora servo e o senhor. Onde o servo, ele produz tudo para o senhor, né? Então, esse servo, ele vai trabalhar, tá certo? Ele vai executar, ele vai trabalhar, vai ter vários trabalhos a qual o servo vai executar. Talha, banalidade. Então, ele executa esses tipos de trabalho, tá? O servo, certo? No modo de produção feudal. Quem produz, quem executa a atividade de trabalho é quem? O servo. Para quem? O senhor. Beleza? Aí vem o modo de produção socialista. Esse modo de produção socialista, ele não visa uma propriedade privada. Ele visa o trabalho por meio da coletividade. Todo mundo trabalha, todo mundo produz, porém não existe empresa privada. Isso é chamado de modo de produção socialista. Já o modo de produção capitalista tem o trabalhador, ele recebe um salário, tá certo? E ele produz a mão de obra, a sua mão de obra, aquilo que ele produz, ele vai receber um salário, tá? Isso ele também trabalha por meio da produção, ou seja, ele começa a produzir e recebe o salário, tá? Isso é chamado modo de produção capitalista. E aí no modo de produção capitalista tem empresas privadas, onde essas empresas privadas, elas contratam seus trabalhadores por meio de um salário, eles produzem, ok? Beleza, isso são processos de produção. Se eu perguntar o que é o processo de produção, são os modos de produção. Processo de produção é o modo da produção. Aí quais são esses processos de produção que a gente já viu agorinha? Modo de produção primitivo, modo de produção escravista, modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e modo de produção socialista, ok? Agora, bora lá. A força produtiva, tá? O que é a força produtiva? A força produtiva já está dizendo tudo. A força produtiva é a ideia central. A força produtiva é uma ideia central do marxismo, ou seja, de Karl Marx, né? Que ele criou esse termo marxismo. Ou seja, é chamado de materialismo histórico, tá? Ou seja, materialismo histórico na crítica da economia política, tá? Quem criou esse termo foi Karl Marx e Hegel. O conceito corresponde à combinação da força do trabalho, ou seja, o que é força produtiva? A capacidade de trabalhar, tá? Força produtiva, capacidade de trabalhar. Quem criou esse termo força produtiva, tá? Foi criado por causa do marxismo, tá? Por causa, na questão da economia política, essa questão da economia política de quem? Dos sociólogos chamado Karl Marx e Hegel, tá? Então, eles criaram esse termo, força produtiva. A força produtiva, vocês sabem que é a capacidade de trabalhar. Se você tem a capacidade de trabalhar, existe aí a força
é a chamada força produtiva. Beleza, povo? Beleza, beleza, né? Aí agora a gente vai ver o trabalho, tá certo? O trabalho na sociedade capitalista, ok? Bora lá ver o trabalho na sociedade capitalista, tá? Nada mais, nada menos que esse trabalho ou seja, consiste na produção, tá certo? Da produção que ele desenvolve, tá? Desse modo, define a sociedade capitalista e a propriedade, assim, propriedade privada, trabalho assalariado. Esse sistema de troca determina a divisão do trabalho social, ok? Podemos afirmar que o trabalho se transforma da força do trabalho, tá? Quando se torna uma mercadoria por meio comprada e vendida. Óbvio, a gente vende a força do trabalho, né? Bem, o trabalho assalariado instituiu desta forma na antiguidade, mas de forma excessiva. Existia na antiguidade, mas ele veio se apropriar, aprimorar com o capitalismo, tá? Por isso que o termo é trabalho na sociedade capitalista. Porque a sociedade capitalista, se a gente analisar, é uma sociedade que visa o lucro, que visa o capital, que visa o crescimento, né? Então, se você produz, você recebe. Se você não produz, você não recebe. Então, é produção. Eles visam a questão da produção. Vários fatores, tá, correspondem para que esteja vinculado ao trabalho, tá certo? Por meio de cercamentos de terras comunais, exploração de camponeses, tá? Permitiu a libertação de terras e a produção de lã, bem como a expulsão de milhares de pessoas sem trabalhos na cidade. Ambos fatores dispersaram, tá? Então, eles visam assim, esse primeiro, pronto, um exemplo, os comerciantes e as indústrias tinham um acúmulo de riqueza, tá? Para isso, eles financiaram e organizaram produções de mercadoria através da coordenação de processos. Então, tinha processos e reunia artesão de determinados ofícios com o mesmo local de produção. Eles podiam trabalhar dispersos por vários locais, inclusive na sua casa. Ou seja, eles produziam para as empresas, certo? Eles produziam automaticamente para essas empresas e sua produção, eles eram remunerados. Aí era chamado de corporação simples, tá? Porque eles faziam o trabalho das indústrias, das empresas nas suas casas. Se a gente vê os dias atuais, esse ensino remoto, né? Esse ensino remoto é uma cooperação simples, se a gente for analisar. Por quê? Porque a gente está trabalhando na sua casa, certo? A gente está prestando o serviço da minha casa. Estou dando aula aqui da minha casa, estou gravando aula para vocês. Então, é uma cooperação simples. Aí vem a manufatura e a cooperação. Essa manufatura organizava a força do trabalho antes específica capitalista na cooperação simples, tá? Que era a cooperação artesanais. Manufatura é artesão, ou seja, né, são trabalhos que os artesãos, eles produzem. A manufatura, segundo, ela surgiu para o trabalho, a manufatura, ela tem um trabalho coletivo, tá certo? Onde o artesão se tornava o trabalhador que possuía uma totalidade no processo do trabalho. Por que ele possuía uma totalidade? Porque ele executava o trabalho. Quem executa é quem? O artesão, né? Na produção, vamos supor, crochê, na produção de pinturas artesanais, tá? Então, aí mudanças na concepção do trabalho. A gente sabe que o trabalho mudou, certo? Por conta da sociedade capitalista. E nessa sociedade capitalista, tá? Ela atribuiu alguns novos ramos de trabalho, né? Que a gente até muitas vezes desconhecia esses ramos de trabalho. Por quê? Porque agora se tornou global, porque agora se tornou acessível. Então, outros meios de cursos tem aí, né? Para a pessoa ter uma formação para poder executar um trabalho,
certo? Para poder executar esse trabalho. Então, veja a necessidade do trabalho. Então, o trabalho na sociedade capitalista. O trabalho na sociedade capitalista é um trabalho que visa a produção, certo? Visa o crescimento econômico, tá? E visa esse trabalho, ele visa, além da produção, do crescimento econômico, ele visa outras áreas, tá? Em outros campos, tá? Então, que antigamente, muitas vezes a gente nem era desconsiderado algumas áreas do conhecimento e hoje em dia não se torna-se acessível, tá? Nunca a gente via esse ensino, eu tô pegando esse ensino remoto porque é o que eu tô utilizando, mas até porque a gente está passando por essa situação, que é a pandemia. Mas era o que existia? Era o ensino remoto, né? Era o ensino presencial, onde todos vocês tinham acesso para com o professor e vice-versa. Hoje, muitos trabalhadores, principalmente quem tem uma certa idade, né, 60 anos, que não pôde ainda assumir, executar o seu trabalho, eles estão de casa, ou eles trabalham em repartições públicas, em bancos, jornais, né? Então, se ele trabalhar em uma repartição nesse sentido, né, no correio, dentre outros, se ele tiver uma faixa etária, por causa da pandemia, o trabalho está sendo um trabalho remoto, né? Por quê? Porque ele executa o trabalho da sua própria casa, né? Mas a gente está fazendo isso, mas antes dessa pandemia, tinha grandes empresários, eles já utilizam essa forma de trabalho, né? Eles utilizam essa forma de trabalho da sua própria casa, né? Eles compram mercadorias da China, eles compram mercadorias, eles fazem reuniões, né? Isso antes da pandemia. Agora na pandemia que se está se utilizando por causa da situação que se está passando. Mas antes disso, esses grandes empresários, eles utilizam essa forma de trabalho, tá? Então, o trabalho na sociedade capitalista visa a produção, visa o lucro, visa trabalho e salário. Visa trabalho e salário. Óbvio, né? Porque todo trabalhador ele é digno do seu salário, como já falei outrora, e a visão dos sociólogos referente ao trabalhador. Porque muitos sociólogos, eles enfatizam que o trabalhador, ele é a classe que sustenta a sociedade e eles são explorados pela burguesia, eles são explorados pelos empresários, segundo muitos sociólogos, ok? Por quê? Porque os sociólogos visam o bem-estar, a melhoria do trabalhador, ok? Espero que vocês tenham entendido esta aula, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem vou deixar na plataforma para vocês fazerem uma síntese de cada tópico que eu falei: trabalho e sociedade, né? O processo de produção, a força produtiva e o trabalho na sociedade capitalista. Então, são 4 tópicos que vocês vão descrever, baseado no que eu falei. Você também pode pesquisar, vocês irão descrever e vão deixar no caderno, ok? Deixa lá no caderno. Na próxima aula, quando for aula online, aí eu vou mandar uma ficha para vocês, né? É melhor mandar uma ficha para vocês, para quando a gente for fazer, é melhor. Eu vou fazer uma síntese da atividade e vou passar um questionário. Aí desse questionário a gente faz perguntas, beleza? Essas perguntas aí a gente faz a correção coletiva, ou seja, vocês fazem a pergunta e eu respondo, faz a pergunta e vice-versa. A gente vai trocando e corrigindo na aula online, ok? Então vocês vão fazer a síntese e vão fazer a atividade. Na próxima aula a gente vai recapitular, fazer a correção da atividade, ok, meus amores? Bem, espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? E até a próxima aula, né? Teve alguns imprevistos aqui, carro de som, cachorro gritando, mas é isso aí. Até a próxima aula, conto com vocês. Tchau!